Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje é dia 17/6, hoje é o provérbio número 17 do nossa série Provérbios de Sabedoria, que vai trazer um provérbio a cada dia desse mês. O nome do título da poesia de hoje se chama Foge e diz o seguinte: ouça, meu filho, minha filha, é para o bem de toda a família. O que eu te conto é algo sério. Fuge da lascívia, da fornicação, do adultério. Homem, tome muito cuidado com aquelas que coloca ao seu lado, aquelas que buscam sua perdição, sugando de você, pouco a pouco, sua salvação. Isso vale também para vocês, mulheres. Cuidado até com os banquetes de lindos talheres. Aqueles que lhe oferecem o prazer desregrado, mas que no fundo querem o seu emocional defraudado. Fiquem alertas nesses casos. A fidelidade é um frágil vaso. Como especialistas, estes armam suas maravilhas. Deixam as vítimas sem saídas. Senhor, nos livre dessas armadilhas. Provérbios 23, versículo 26 ao 28, diz o seguinte na nossa colher de inspiração do dia: meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera, como um ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. O tema de hoje é um tema meio tenso também, é um tema complicado, e a gente vai falar sobre dois problemas latentes assim, no nosso dia a dia. Um é visto claramente como pecado e o outro é um pouquinho mais velado. Vamos falar primeiro sobre a pros, espaço, ti, espaço, tu, espaço e são. Para o algoritmo não pegar, né? O que está acontecendo, o que a gente está falando aqui. Então, gente, esse é um problema que vem assolando o mundo, né? Tem alguns lugares que é visto como uma profissão, né? A profissão do SEXO. Tem que falar desse jeito, amor, é YouTube. E algumas dessas pessoas se vendem como o último recurso, assim, né? Como o último suspiro último sustento, assim, né? O último meio de sustento. Outras não veem toda a questão espiritual por trás e veem isso como algo cultural, algo que alguns países oferecem como cultura. Tem alguns casos que me vêm na mente, como na Holanda e até mesmo aqui no Brasil, em que muitas pessoas vêm de fora para cá como um turismo sexual. Então, algumas pessoas não veem toda a questão espiritual que está por trás disso. E isso, infelizmente, está cada vez mais inserido na nossa cultura pop. Isso daí a gente vê, seja meio camuflado ou seja muito explícito, tanto em músicas, como em filmes, como etc, né? Vindo pra cá, tava um carro na minha frente e ele tava cantando uma música repetitiva, ou seja, para ficar na nossa mente. E era uma letra que eu não consigo aqui falar aqui em palavras, nem mesmo recitar. É uma letra totalmente pesada e puxada. E que mostra o quanto algumas mulheres são vistas como objetos, né? Isso algumas vezes está meio camuflado, né? E falando em camuflagem, a gente vai tratar sobre o segundo ponto aqui, que é o caso... Um pecado que infelizmente tem do lado de fora da igreja, mas também é visto também em algumas partes dentro da igreja, que é a defraudação emocional. A defraudação emocional, de acordo com algumas pesquisas, né, alguns conceitos, é o ato de gerar expectativas emocionais em outras pessoas sem a pretensão de cumprir. É o ato de tentar prometer, tentar envolver alguma pessoa emocionalmente a fim de querer alguma coisa, de querer algum status, de querer alguma
algum tipo de inserção em algum grupo social, e assim que consegue essa inserção, simplesmente descartam a pessoa. Quantas vezes a gente não vê gente de fora querendo entrar aqui na igreja para arrebatar ovelhas do rebanho? Quantas vezes também a gente vê aqui dentro da igreja também gente fazendo desse mesmo tipo de ato para tentar angariar algum espaço em algum grupo social. No versículo 27, lemos aqui, a palavra fala sobre PORS, instituição. Mas no versículo 26, ela trata sobre a defraudação emocional e um pedido do Pai para que a gente dê o nosso coração a Ele. E sendo assim, a gente entregando nosso coração a Ele, a gente tem uma maior segurança emocional. Nesse momento, a gente vai orar pela salvação dessas almas que estão envoltas nesse mundo, esse mundo da promiscuidade, sim, mas também a gente vai orar também para que Deus livre o rebanho dele de defraudações. Algo que é difícil, que é quando alguém deixa de colocar Deus no trono e coloca alguma pessoa, e sempre que acontece isso, o ser humano ele se frustra muito, e assim acontece a defraudação. Vamos estar orando então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia 168, te agradecemos porque o Senhor continua com a gente, continua nos auxiliando, continua nos cercando, continua nos trazendo a sua segurança, continua nos reconstruindo, e a gente te dá graça por isso, Pai. Livra-nos, Pai, desse mal que vem assolado, Pai, o mundo todo. Livra, Pai, essas pessoas que estão, Pai, paradas nas esquinas, Pai, paradas em boates, paradas em locais, Pai, onde o ato, Senhor Deus, é totalmente libidinoso, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus, de cada uma dessas pessoas. Tem misericórdia daqueles que são empresários dessas pessoas, Pai, porque ainda assim existe, Pai, muito o mercado disso. Tem misericórdia disso, Pai. Tem misericórdia de tudo isso e que eles possam voltar os olhos a Ti, Senhor. Livra-nos, Pai, de defraudações. Livra-nos, Pai, de defraudar alguém, Pai, porque isso é um pecado muito grave. Que possamos entregar nosso coração a Ti, assim como disse esse provérbio. Te pedimos isso em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. #foge aqui embaixo. Você pode enviar sua arte também para um link aqui no nosso WhatsApp aqui embaixo. Baixar o nosso e-book, que também está aqui disponível aqui embaixo gratuitamente. Envie sua oferta para o DEMEL, nosso departamento de missões aqui da igreja de Londrina, que está abençoando pessoas do mundo afora. E aguardem que nesse final de mês a gente vai estar lançando uma novidade para facilitar a minha e a sua vida também, tá? Vai ser uma bênção essa novidade. Deus abençoe você. Não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu, gente. Foge.